que é a Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse. Mas também tem a visão individual, muitas vezes, do irmão Giovanni, tem a visão específica da igreja e dos nossos pastores. Existe a visão atual do mundo que nós vivemos hoje, falando espiritualmente, mas o que é importante é, independente da nossa visão específica, individual, atual, que ela esteja dentro da palavra de Deus, que vai de Gênesis a Apocalipse. Aí, glória a Deus, Deus vai trabalhar e Deus vai honrar. Julgamento, decisão. As palavras que eu consegui tirar aqui, irmãos, desse julgamento foi isso, ó. Indecisão, decisão, influência. O que mais aconteceu? Primeiro, Jesus foi preso na quinta-feira à noite, depois ele estava junto com seus amigos mais próximos, ele foi traído por Judas, um beijo, e assim segue, e ele passa, meus amados irmãos, no mínimo por 6 julgamentos. A gente lendo ali em Mateus, lendo em Marcos, lendo em Lucas e lendo em João, a gente vai compreender que Jesus passou pelo menos por 6 julgamentos ali naquela noite. Por 6 vezes ele foi julgado. Ele foi julgado pela igreja da época eclesiástica, ele foi julgado pelos seus irmãos e ele foi julgado pelas autoridades religiosas da época. Teve esse julgamento. 3. Primeiro foi Anás, que era sumo sacerdote, sogro de Caifás. Depois veio o próprio Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Ele foi passando por julgamento. Em todo julgamento ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele, humilharam ele. Outro julgamento foi o Sinédrio. Então, 3 julgamentos dentro da religião, 3 julgamentos pelos religiosos. Isso não é diferente no dia de hoje. Todo aquele que quer defender Jesus Cristo é criticado e é julgado pelas religiões. Muitas vezes é chamado de fanático, muitas vezes é chamado de intolerante, muitas vezes é chamado de ignorante, muitas vezes é chamado de fundamentalista, simplesmente porque quer servir a Deus. Porque o que Jesus fazia? O que Jesus fez que irritou tanto aquelas pessoas? Ele falava de arrependimento, ele falava de amor, ele falava de auxílio aos pobres, ele falava de salvação, ele falava de céu, ele falava de inferno. Isso começou a doer nos ouvidos daquelas pessoas que viviam naquela época, e por isso ele estava sendo julgado. O primeiro julgamento, dividido em 3 partes, é porque eles diziam que se achar filho de Deus, porque algumas vezes Jesus dizia eu sou, que foi a mesma palavra que Deus disse para Moisés lá no Velho Testamento. Mas Moisés disse para Deus, eu vou dizer quem tu és quando eu for lá tirar o povo do Egito. Simplesmente diga eu sou. Jesus ali no Novo Testamento repete de novo isso. Eu sou que está aqui. Então por isso ele estava sendo julgado, por ser considerado filho de Deus, mas eles não aguentavam mais, porque eles tinham receio de perder o quê? A autoridade, eles tinham receio de se complicar com o governo da época, eles tinham receio disso, eles estavam preocupados, Caifás, Anás, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, de perder aquilo que eles tinham conquistado, aquela posição, enfim, que eles tinham conquistado. E Jesus, de certa forma, estava sendo esse entrave. Jesus, de certa forma, estava causando essa revolução ali. Então Jesus foi julgado. Da mesma forma, nós somos julgados. Agora a pergunta é: vale a pena ser julgado por causa da causa de Cristo? Vale a pena, irmãos. O que fazer de Jesus chamado Cristo? O que fazer de Jesus Salvador? O que fazer de Cristo, o ungido, o Messias? Jesus Salvador,